Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes que partilhem, que coloquem gosto, que subscrevam o canal da Rádio Transforma. É muito importante para nós subscreverem o canal, aumenta a nossa capacidade de expansão, de visualização, e baixem o aplicativo também da Rádio Transforma. É gratuito e é muito fácil. Inevitavelmente voltamos a falar da Ucrânia, mas agora de algo muito mais grave, porque parece que estamos já a aproximar-nos de uma terceira guerra mundial. Há observadores que dizem que, numa escala de 0 a 10, estamos neste momento a aproximar-nos de uma guerra mundial no ponto 7. E a realidade preocupa-nos imensamente. A verdade é que, por exemplo, Lloyd Austin, secretário de Estado da Defesa americano, recentemente, em declarações, disse que a guerra iria continuar até que a Rússia ficasse completamente derrotada. Isto é, não há qualquer intenção de diálogo. Há a intenção de esmagar a Rússia. Por outro lado, quer os Estados Unidos, quer a Rússia, quer a China, estão a testar mísseis nucleares mais potentes do que alguma vez eles próprios construíram. É este o cenário que nos pode levar a cada momento, até através de um simples erro, a uma terceira guerra mundial e, provavelmente, à destruição da humanidade. É isto que os senhores do mundo estão a parecer querer. Eles estão a jogar autenticamente à roleta russa. Parece que não aprenderam nada com o tempo. Repare-se, os Estados Unidos meteram-se numa guerra do Afeganistão. Saíram de lá humilhados, derrotados e humilhados. Os Estados Unidos meteram-se numa guerra na Síria. Saíram de lá derrotados e humilhados. E querem agora continuar de derrota em derrota até à derrota final. É isso que eles quererão. Mesmo a custo de uma destruição das grandes cidades americanas, de milhões de cidadãos americanos. Os Estados Unidos têm de dialogar, assim como a Rússia tem de dialogar. Felizmente, o secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, tem feito tudo para que esse diálogo aconteça. Repare-se que, neste momento, a paz é a única saída possível. Não é possível duas potências atómicas derrotarem uma derrotar a outra. Isso é completamente impossível. Um triunfo total é completamente impossível. E, neste momento, os Estados Unidos está a lançar material de guerra e rios de dinheiro na Ucrânia e está a pressionar os europeus para fazerem o mesmo e espera, por outro lado, que as sanções que está a lançar contra a Rússia tenham efeitos. Mas não estão a ter efeitos. Aquilo que as sanções fizeram foi aumentar o preço do petróleo. E com o aumento do preço do petróleo, a Rússia ganhou o dobro daquilo que estava a ganhar antes do início da guerra. É este o resultado das sanções. Por outro lado, sanções, por exemplo, como a proibição da venda de chips, está a ser completamente ultrapassada pela própria Rússia. A Rússia resolve o problema, está a resolver o problema, assim como a China está a resolver o problema. Os Estados Unidos acreditavam que com as sanções relativamente à venda de chips para a China, que as empresas chinesas entravam em colapso. Não entraram. A Huawei, por exemplo, teve
em 2020 uma diminuição dos lucros de cerca de 28%. Mas em 2021 já aumentou esses lucros. Portanto, as sanções não estão a produzir efeitos absolutamente nenhuns. É tempo de os decisores da Casa Branca perceberem que a solução não é eliminar o adversário, não é fazer ajoelhar o adversário, mas dialogar. Repare-se que depois da destruição das Torres Gêmeas, George Bush e Donald Rumsfeld exigiram a entrega de Bin Laden. Os talibãs do Afeganistão, que então estavam à frente do Afeganistão, disseram que, sim senhor, entregavam o Afeganistão com a condição de continuarem no poder no Afeganistão. Aquilo que Bush e Rumsfeld decidiram foi lançar um ultimato sobre os talibãs. E disseram que não bastava entregarem Bin Laden, era necessário saírem do poder. Os talibãs não aceitaram. Os Estados Unidos invadiram o Afeganistão. E ao fim de 20 anos, depois de gastarem milhões e milhões do tesouro americano, que tanta falta faziam aos americanos, os Estados Unidos saíram do Afeganistão derrotados, humilhados, de cabeça baixa. Será que é isto que eles pretendem? Ou pior ainda, eles pretendem uma destruição da humanidade através da sua inconsciência beligerante? Parece não aprenderem nada com o tempo. E pior, estão a pressionar a Europa para cegamente estar a seu favor. Nomeadamente estão a pressionar, por exemplo, a Alemanha para deixar de importar petróleo e gás da Rússia. Ora, se a Alemanha deixasse de importar petróleo e gás da Rússia, todas, ou quase todas as grandes empresas alemãs iriam pura e simplesmente parar a sua produção. Uma Siemens, uma Mercedes, as grandes empresas alemãs, de um modo geral, paravam a produção porque dependem do fornecimento do gás russo. E não é possível a sua substituição, como não é possível, de certo modo, a substituição do petróleo. O gás ainda pior. O gás ainda mais difícil de substituir que o petróleo. No entanto, os Estados Unidos estão a pressionar a Alemanha para acabar com essas importações. Ora, aquilo que poderia suceder é, imaginamos que a Alemanha aceitava acabar com essas importações. Aquilo que iria suceder era uma recessão na Alemanha que se estima entre 4, no mínimo de 4, e o máximo de cerca de 10%. Embora o máximo nunca se pudesse estabelecer de modo geral, mas entre 4 e 10%. Ora, uma recessão de entre 4 e 10%, aquilo que iria fazer era lançar a Alemanha nos braços da Allianz für Deutschland, que é o partido nazi alemão. Isto é, aquilo que os Estados Unidos estão a fazer é querer que a Alemanha caia nos braços do partido nazi alemão, que já tem uma percentagem de 17% da votação nas eleições alemãs. A Europa tem de perceber que não pode estar cegamente a seguir os Estados Unidos. Tem que perceber nos seus interesses e tem que perceber que esta guerra, de certo modo, interessa aos Estados Unidos, que estão a lucrar com ela, mas não interessa de modo nenhum à Europa, que está a ser gravemente prejudicada, mais prejudicada com esta guerra do que a própria Rússia. Infelizmente, é terrível o sofrimento da população ucraniana. Os cidadãos ucranianos estão a ser destruídos, dizimados, estão a ser pura e simplesmente retirados
das suas casas, da sua família, estão a ser mortos e estão a ser, em alguns casos, colocados como escudos pelos militares. É o que está a suceder na siderurgia da Azovstal, onde o batalhão da Azov está entrincheirado e tem civis que já podiam estar fora da Azovstal, mas que o batalhão da Azov está a utilizar como escudos humanos para se defender. É a população da Ucrânia que está a sofrer. É importante que as opiniões públicas se mobilizem para lutar contra o sofrimento da população ucraniana, que é infligido não só para a invasão levada a cabo pela Rússia, mas também pelos instintos belicistas comandados pelos Estados Unidos, que levam a Ucrânia a um sofrimento terrível e poderão levar, inclusivamente, ao desaparecimento da Ucrânia como Estado independente. Ora bem, no meio disto tudo, temos também o Brasil. O Brasil, que teve uma abstenção, tem tido uma política ambígua relativamente à Rússia e às sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, mas foi agora objeto de uma visita da Victoria Nuland. A Victoria Nuland é uma senhora que é secretária de Estado, foi secretária de Estado para os Assuntos Europeus e Asiáticos, ou assistente do secretário de Estado para os Assuntos Europeus e Asiáticos, e é uma figura que tem um currículo absolutamente notável. A Victoria Nuland foi uma das autoras da intervenção na Geórgia dos Estados Unidos, na Geórgia, que levaram a Geórgia a pedir a adesão à NATO e à invasão da Geórgia pela Rússia, que não podia, de modo algum, ter um país da NATO ali nas suas fronteiras, como é o caso da Geórgia, e levou ao problema da Chechênia, que é algo que ainda é uma ferida na própria Geórgia, provocada por esse aventureirismo levado a cabo pelos americanos e particularmente por Victoria Nuland. Foi ela também a autora da revolução dita de Maidan, que no fundo foi um golpe de Estado contra um presidente legítimo, Yanukovych, e ela distribuiu 5 mil milhões de euros em dinheiro para que esse golpe de Estado fosse levado a cabo. Isto foi descoberto numa conversa telefónica que ela teve. E foi descoberto também, ainda nessa conversa telefónica, que ela desprezava autenticamente, não vou aqui utilizar a expressão lamentável que ela utilizou para com a União Europeia, mas nessa conversa ela demonstrou desprezar completamente a posição da União Europeia nesta e noutras questões. A União Europeia que pretendia mediar o conflito. Pois Victoria Nuland, que já teve também intervenção no Iraque, no Afeganistão, na Síria, que levou todas essas intervenções levaram a derrotas dos Estados Unidos, pois Victoria Nuland foi agora ao Brasil. O que é que ela foi fazer ao Brasil? Parece que foi uma reunião com empreendedores, mas jovens empreendedores. Mas parece que ninguém conhecia esses rapazes e raparigas como jovens empreendedores. Por outro lado, foi ter uma reunião sobre as relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas essa reunião foi levada a cabo por o secretário de Estado da Energia. Porquê? Não se percebe bem.
com Victoria Nuland. É certo que Biden não gosta de Bolsonaro, que é um apoiante de Trump. Mas parece que também não gosta de Lula, que tudo indica, todas as sondagens indicam, que vencerá as próximas eleições presidenciais no Brasil. Será que Victoria Nuland está a fazer alguma coisa para que Lula não possa vencer as eleições? Não se possa sequer candidatar? É uma interrogação que aqui deixamos em aberto e os cidadãos brasileiros, já habituados à intervenção dos Estados Unidos, nomeadamente com o golpe levado a cabo contra Dilma Rousseff, os cidadãos brasileiros devem precaver-se contra estas intervenções de Victoria Nuland e dos Estados Unidos nos seus assuntos internos. O Brasil não pode aceitar de modo algum ser uma colónia dos Estados Unidos da América. Esperamos que os cidadãos brasileiros sintam isso e que lutem pela sua dignidade e que, conforme as sondagens indicam, esperamos que Lula efetivamente acabe por vencer as eleições de 2 de outubro, porque a vitória de Lula será a vitória do Brasil, a vitória da dignidade do Brasil, a vitória daqueles que no Brasil mais sofrem. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem o canal, que subscrevam, que coloquem gosto e que baixem o aplicativo da Rádio Transforma.